Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e, como diz o Evangelho, hoje habita no nosso espírito. Somos um só espírito com aquele que morreu e ressuscitou, naquele que já é o nosso melhor dia. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por você que já está aí nos assistindo. Muito obrigado a você que já está aí nos assistindo também pelo YouTube, por essa gravação. E a você que está aí ao vivo, minha irmã Vanilda Lima. Muito obrigado pela sua participação. Muito grato, uma honra para mim tê-la me assistindo aqui, ouvindo a palavra do nosso Pai, através da minha voz. Para quem não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil, e o assunto que nós tratamos aqui é o evangelho da incircuncisão. São dois evangelhos que a Bíblia fala. O evangelho da circuncisão, que está antes da cruz, que foi confiado a Pedro, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo. Nós que nascemos depois da cruz de Cristo, logicamente, não é isso? Não precisa nem muito pensar muito, estamos no evangelho da incircuncisão. E esse é o assunto que nós tratamos aqui. Como nós falamos, esse evangelho foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Não adianta você procurar em outra pessoa. Você pode até encontrar alguma coisa de revelação do evangelho, mas foi copiada de Paulo. E hoje em dia, se alguém te falar, olha, porque Deus me revelou, abençoado, o que tinha que ser revelado, os mistérios que estavam ocultos, foram revelados unicamente ao apóstolo Paulo. E o tema de hoje, o tema que nós vamos tratar aqui hoje é Cristo, nossa Páscoa. Por favor, antes disso, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. De que maneira? Compartilhando a mensagem. Olha, isso é muito importante, você participar, você compartilhar a mensagem para que outras pessoas possam ouvir. O Evangelho diz que o entendimento, a fé, vem pelo ouvir. A pessoa ouve e Deus mesmo tira o véu que está encobrindo, que não faça que a pessoa entenda. Mas isso é só Deus que faz. E para Deus fazer isso, é necessário que você ouça, que alguém escute essa palavra, tá bom? Então, contamos aí com a sua participação, com a sua colaboração, compartilhando a mensagem. E também gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal lá no YouTube, chamado Canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Tínhamos um canal anterior, mas tivemos que desativá-lo por alguns motivos, algumas razões, e começamos nesse canal novo. Você que estava inscrito lá, por favor, nos ajude também nesse canal para que a palavra corra e seja glorificada, tá bom? Deixe lá um like, faça um comentário aí na mensagem, nos ajude aí da maneira que você puder. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Tenho visto aqui algumas pessoas aqui nos assistindo. Meu amigo Francisco, lá de Barra Nova, meu amigo Francisco, mais conhecido como Joel, um abraço para ti, abençoado para você, é isso, e a sua esposa. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida num determinado tempo, que muito participou comigo, muito me ajudou. Sou muito grato a Deus pela sua vida, pela ajuda que você me deu naquele momento bem complicado, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Também meu amigo Dino Sani, esse não preciso nem apresentar, né? Meu amigo aí, um companheiro de milícia que tem defendido a palavra do nosso Pai. Ontem nós ouvimos aí uma mensagem trazida pelo abençoado. Se você quiser conhecer o abençoado, procure aí no Facebook. Se estiver difícil, vá na minha página, que ele está lá, você vai ter acesso ao abençoado. Ouça também o que o abençoado tem falado a respeito do Evangelho da Graça. Assim como também fala a abençoada Vanilda e o abençoado Orlando Alves. Por favor, abençoados, para que a palavra corra e seja glorificada. Então, a nossa oração nessa manhã é essa: que os olhos do seu entendimento, do seu conhecimento, sejam iluminados por Deus mesmo, e você possa entender. O negócio aqui é esse, abençoado. O Evangelho é para entender. Depois que você entender, que você vai ver o que você vai fazer. Não é o contrário. A religião ensina que você primeiro tem que fazer. Não, o tempo de fazer, o evangelho de fazer, ficou antes da cruz.
Hoje é por conhecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, ele deixa bem claro: rogo a Deus pelo culto racional, o culto com raciocínio, o culto com entendimento, com conhecimento. Então você vai conhecer a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Então vamos aqui ao tema, que é bem importante, é bem curtinho, bem simples até, mas é necessário. Cristo, nossa Páscoa. Pegue a sua Bíblia, por favor, é isso? Pegue a sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 5, no verso 7. Uma saudação aqui da minha mamãe, que está se recuperando aqui, já está bem adiantado já, mais um pouquinho ela vai estar 100%, não é isso? Declaramos aqui que se manifesta no corpo dela o que ela já é no espírito, né? Curada, perfeita, santa. Isso vai chegar no tempo determinado, já está chegando aí, tá bom? Primeira carta do apóstolo Paulo a Corinto, capítulo 5, o verso 7. Pega a sua Bíblia e acompanhe, né? Porque um tempo desse aí, falando com um abençoado, e ele falou assim para mim: eu nunca li isso na Bíblia. Mas também não pega a Bíblia, não abre para procurar, para ler. Como é que você vai ler, né, pessoal? Não pegue e confira. Se eu estiver lendo diferente, aí você fale para mim: olha, isso aí está errado, isso aí está diferente, tá bom? Então, mas confira aí, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Para quê? Por qual razão? Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, onde nós vamos nos apegar nessa manhã. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi, não é que ainda vai não, abençoado, já foi sacrificado por nós. Então, abençoados, veja bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a igreja em Corinto, depois você lê aqui o capítulo todo, o capítulo 5, que você vai entender melhor. Nós fizemos aqui um resumozinho aqui, exortando os irmãos por causa de um ato de fornicação, um problema de carne, uma obra da carne, fornicação, onde alguém, olha que situação que estava acontecendo naquela igreja, onde alguém abusou da mulher do próprio pai, um ato de fornicação. Deveria ser a madrasta, não é isso? Alguém abusou da mulher do próprio pai. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui no verso 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, exortando ali os irmãos daquela igreja a um comportamento de acordo com o pacto. É isso aqui que é a situação. Ele estava falando para os irmãos: olha, esse acontecimento de carne aqui, esse ato de fornicação, vamos tratar de acordo com o pacto. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, trazendo a lembrança aos irmãos que Cristo havia sido sacrificado por nós e já havia ressuscitado. É isso que ele está falando aqui. Então, abençoados, temos que fazer algumas considerações. Por quê? Porque se Cristo morreu e ressuscitou, nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou e vive aqui no nosso espírito, habita no nosso espírito, como está escrito aqui no Evangelho. Nós somos templo do Espírito de Deus. Então, se nós cremos que Cristo morreu, que Cristo já ressuscitou, temos que fazer algumas considerações, porque no verso 8, vamos ler aqui também o verso 8, pelo que, continua falando o apóstolo Paulo àquela igreja, pelo que façamos festa, não com o fermento velho. Olha aqui a recomendação do apóstolo Paulo, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então aqui no verso 8, primeiro no verso 7 ele diz: Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. E no verso 8 o apóstolo Paulo, mais uma vez, separa a lei da graça. Não sei se você notou isso, eu gostaria de chamar aqui a sua atenção para isso. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele separa a lei da graça. Então ele diz: façamos festas, vamos fazer festa, não com o fermento velho, não com a lei de Moisés. É isso que ele está falando, esquece o fermento velho, esquece a lei de Moisés, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, com a graça de Deus, o pacto da graça, o pacto que estava valendo, porque Cristo já havia morrido e já havia ressuscitado, o pacto da incircuncisão. Vamos julgar
com o escrito do evangelho da incircuncisão. Vamos julgar considerando que Cristo já morreu e já ressuscitou. É isso que ele está falando para aquela igreja. Vamos julgar as coisas, esse acontecimento aqui, considerando que Cristo já morreu e já ressuscitou. O pacto da graça. Pois Cristo, a nossa Páscoa, diz o apóstolo Paulo, não é isso? Foi sacrificado por nós. E isso é muito sério, abençoado. Isso é uma coisa assim, extremamente importante, extremamente sério. Porque escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, anote aí, depois você leia com calma, não é isso? Diz que, diferente do meu escrito, diz o apóstolo Paulo, diferente do que eu estou escrevendo aqui, diferente do que eu recebi, é anátema, é maldição. Por isso, da seriedade que nós damos aqui ao que o apóstolo Paulo escreveu. Por isso que nós consideramos o que ele recebeu do próprio Deus. Porque, diferente do evangelho que foi dado a ele, ele diz aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 6 ao verso 9, é anátema, é maldição, não serve para nós. Veja que o evangelho de Paulo, vamos considerar aqui, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, o que Paulo escreveu. Veja que o evangelho de Paulo não diz ser Santa Ceia. Ele diz o quê? O que Paulo escreveu aqui? Nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Vamos repetir. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Ele não diz aqui, ó, porque Cristo, a nossa Santa Ceia foi... Não, ele não fala isso. Não fala isso. Mas, não, olha, vamos te lembrar. Diferente do que escreveu o apóstolo Paulo, escreveu aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao verso 9, é anátema, é maldição. O título, veja bem, abençoados, o título, Santa Ceia, é uma coisa muito bonita, né? Olha, Santa Ceia, Santa Ceia. Mas esse título foi dado pela religião. A religião que criou esse título aqui. Não por Jesus. Jesus de Nazaré, ele nunca falou Santa Ceia. Ele nunca disse isso. Muito menos ainda pelo evangelho da incircuncisão. Paulo nunca tratou a Páscoa dos judeus como Santa Ceia. Cristo, nossa Páscoa. É isso que ele diz, é isso que está escrito. E veja aqui, ó, o que diz aqui o próprio Jesus de Nazaré, quando ele tratou desse assunto, a ordem que ele deu, veja bem, a ordem que ele deu aos discípulos, quando ele ordenou, quando ele falou, quando ele tratou desse assunto. Lucas, está registrado aqui em Lucas, vamos ler aqui 3 ou 4 versos só, para não ter muito tempo. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 22, o verso 7, que diz assim: chegando, porém, o dia dos ázimos, uma festa lá dos judeus, em que importava sacrificar o quê? A Santa Ceia? Não, sacrificar a Páscoa. Leia bem, abençoados, leia bem, para você chegar a uma conclusão. O verso 8. E mandou a Pedro, quem foi que mandou? Estamos aqui falando de Jesus de Nazaré dando ordem aos seus discípulos. Então ele disse aqui no verso 8, e mandou a Pedro e a João dizendo, ide, disse para Pedro e para João, ide, preparai-nos o quê? A Santa Ceia. Não, abençoado, não foi isso que Jesus mandou. Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E o verso 13, pule agora para o verso 13. Vamos aqui acelerar um pouquinho. Diz assim, ó. E indo eles, Pedro e João, cumprir a ordem que Jesus lhe deu. Indo eles, acharam como lhes havia dito. E prepararam o quê? A Santa Ceia? Não, abençoado. Prepararam a Páscoa. E o verso 15 diz assim. E disse-lhes, desejai muito, aqui já Jesus falando, já tudo pronto, tudo preparado, então ele disse, desejei muito comer convosco esta Santa Ceia. Não, participar convosco esta Páscoa, antes que padeça. E o verso 16 diz assim, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, abençoados, nós lemos aqui quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5 versos falando sobre a Páscoa dos judeus, e nunca Santa Ceia. Jesus mandou preparar a Páscoa, uma ordem que ele deu a seus discípulos, a Pedro e a João. Vão preparar a Páscoa, uma ordenança da lei de Moisés.
A Páscoa dos judeus não foi criada ali por Jesus. Não estamos aqui de bobeira, vamos aproveitar que estamos aqui no final. Não, isso aí já foi uma ordenança da lei de Moisés, dada por Deus a todos os judeus. Depois você confira lá em Êxodo, capítulo 12, verso 27 e 28, o próprio Deus chamou Moisés, chamou Arão e deu as determinações, as orientações, como deveria ser, e disse, ó, esse negócio aqui é só para os judeus, hein? Estrangeiro não pode não, gentio não pode, era só para os judeus. Jesus de Nazaré era judeu. Se você não sabe disso, ele era judeu e veio cumprir toda a lei, também a Páscoa. Ele teria que participar da Páscoa pelo simples fato dele ser judeu. E foi uma ordem dada pelo próprio Deus. Quando ele morre, quando Cristo morre e ressuscita, a lei de Moisés teve fim. Romanos capítulo 10, verso 4, o que diz? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, a Páscoa praticada pelos judeus na lei de Moisés, porque era uma ordenança da lei de Moisés, se cumpriu na cruz. Foi consumada. Lembra que Jesus falou lá na cruz, João 19:30, está consumado? Também estava falando a respeito da Páscoa, que era uma ordenança, era um mandamento dado pelo próprio Deus, que ele veio cumprir. Se ele cumpriu toda a lei, lógico que ele também cumpriu essa ordenança chamada Páscoa lá dos judeus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu, Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, o nosso substituto, ele esteve ali no nosso lugar, foi crucificado por nós e está consumado, uma vez para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com um só sacrifício, uma só oferta, uma só oferenda, uma só tudo lá, uma vez para sempre, ele nos fez perfeito. Foi tudo consumado. O apóstolo Paulo, abençoado, uma coisa aqui que nós falamos aqui, na verdade, esse aqui é o nosso trabalho, imitamos aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sempre ensinou em todas as suas 14 cartas, de Romanos até Hebreus, você não vai encontrar nada diferente. Ele sempre ensinou a deixar a doutrina da lei de Moisés. Ele sempre ensinou isso. Ele foi até acusado lá perante as autoridades religiosas da época, que ele ensinava lá os gentios e os judeus a se apartar da lei de Moisés. Ele sempre ensinou isso. Hebreus capítulo 6, no verso 1 e no verso 2, vamos ler aqui. Olha, nós já tem um tempinho que a gente não lê esse verso, né? Hebreus, procure aí na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 1, olha o que ele diz a respeito dos mandamentos da lei de Moisés. Pelo que? Deixando o quê? Deixando a lei de Moisés. O que ele diz mais? Prossigamos até a perfeição. Era para deixar os rudimentos da lei de Moisés. Ele sempre ensinou. Por isso que Paulo escreveu, né? Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Sempre ensinou a deixar a lei de Moisés como um pacto velho, passado. O apóstolo Paulo sempre ensinou sobre o pacto da lei, o pacto velho, ultrapassado, passado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz que todas as coisas, tudo se fez novo. Tudo se fez novo na cruz de Cristo, quando ele morreu, quando ele ressuscitou. O pacto velho ficou para trás, que era a lei de Moisés, que estava lá incluído lá a chamada Páscoa dos judeus. Tudo se fez novo. O pacto da lei se tornou velho, abençoados. 613 ordenanças. Acabou, não nos cabe mais. Você lembra quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? João 14,6. Esse caminho também ficou velho. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, ele diz que na cruz, onde tudo se fez novo, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Isso quer dizer o quê? Que antes de começar esse caminho, aquele outro caminho ficou velho, acabou na cruz. Ele consumou tudo na cruz, onde tinha a Páscoa dos judeus, no caminho velho. Agora, no caminho novo, já foi consumado. E olha, abençoados, você que fica esperando aí o primeiro domingo do mês para comer pão e vinho, eu fiz isso por 30 e poucos anos, não é isso? 35. Comer pão e vinho e beber vinho não é
não é a nossa Páscoa. Vou te repetir, comer pão e beber vinho, não é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo na cruz, quando ele morreu e quando ele ressuscitou. Gostaria aqui de ler aqui um verso bem bonito aqui, ó. Gálatas capítulo 6. Olha só que coisa bonita que diz aqui o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 6, o verso 14. Me acompanhe, por favor. Diz assim, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me, diz o apóstolo Paulo. Longe de mim alguma glória minha, a não ser aonde? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nos gloriamos, abençoados, em Cristo e na cruz. Não é em pão e vinho, não. Olha, eu tenho 50 anos de membro de igreja e nunca perdi uma santa ceia. A nossa glória não é essa não, meus irmãos. A nossa glória é que Cristo morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Glória que foi imputada em nós por causa da cruz dele, que ele morreu lá. Ele é a nossa Páscoa. Sempre abençoado. Veja bem, uma outra coisa, eu sei que você que faz parte do sistema religioso, que ainda espera todo primeiro domingo do mês para participar da chamada Santa Ceia, eu tenho certeza que já lembrou de uns versos aí, não é isso? Porque sempre que falamos em Páscoa judaica, sempre que falamos em Santa Ceia, lá na religião, temos que ler esses versos, porque eu sempre lia. Todo mês eu li esses versos aqui. Ó. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos achar aqui está. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Se você passou um mês lá na religião, você já leu esse verso lá. 11, 23, que diz assim, ó. Vamos ler aqui, ó. 4 versos, 23, 24, 25 e 26. Diz assim, ó. Porque, palavras do apóstolo Paulo também, igreja de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha, só metade desse verso aqui, ó, causa um estrago violento lá com os irmãos. Porque Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? Tomou o pão. E o verso 24, e tendo dado graças, ele orou, não é isso? Agradeceu, partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, o pãozinho. Jesus falando, este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto quando? Em memória de mim. E o verso 25, semelhantemente, da mesma maneira, também depois de cear, depois de comer lá o pãozinho, tomou o cálice, dizendo, este cálice, o cálice estava com vinho, este cálice é o novo testamento no meu sangue. E diz mais, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, abençoados, vamos raciocinar, né? Vamos pensar, não é isso? Porque nós temos a mente de Cristo, para isso, para pensar as coisas de Deus. Bem, de qual Senhor Paulo recebeu essas informações que nós aqui acabamos de ler? De quem que ele recebeu essas orientações? Porque ele disse aqui, né, bem no comecinho do verso 23, porque eu recebi do Senhor. Ele foi bem claro, ó, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, porque o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído. Então, de quem que ele recebeu essas informações? Lá em Roma, capítulo 7, verso 4, a carta que Paulo escreveu a Roma, Romanos, capítulo 7, verso 4, o que o apóstolo Paulo diz? Ele separa, veja bem, Jesus de Nazaré, aquela manifestação de carne, de Deus em carne, antes da cruz e depois da cruz. Ele faz uma separação. Vamos ler aqui, ó, Romanos, capítulo 7, verso 4. Olha o que ele diz aqui, ó. Assim também, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma separação. O Jesus de Nazaré,
o Senhor Jesus de Nazaré antes da cruz e aquele que ressuscitou. De qual Senhor ele recebeu essa informação? Aos Gálatas, capítulo 1, verso 11 e verso 12, Paulo escreve que o conhecimento que foi dado a ele foi dado pelo Cristo ressuscitado. Que ele não recebeu nada de homem algum. Ele não aprendeu essa revelação, o que ele ensinou de homem algum, nem do próprio Jesus de Nazaré. Ele recebeu do Cristo ressuscitado, foi levado até o terceiro céu, ao paraíso, no corpo não sei, se fala do corpo também não sei, mas ele recebeu essa orientação, essas informações do próprio Cristo ressuscitado, do próprio Deus, do próprio Espírito, e não da manifestação chamada Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo não recebeu nenhuma informação de Jesus de Nazaré, somente do Cristo ressuscitado. É importante você entender isso, para quando você lê aqui, porque eu recebi do Senhor, você misturar as duas manifestações, misturar Jesus de Nazaré com o Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele recebeu as informações que ele escreveu em 14 livros do Cristo ressuscitado. Ele não passou, ele não fez faculdade com Jesus de Nazaré. Quem fez faculdade com Jesus de Nazaré foi Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos. O apóstolo Paulo não, ele foi diretamente ao Espírito. Ele não conheceu Deus segundo a carne. Tanto é que lá em 2 Coríntios 5,16 ele fala, se o conhecemos dessa maneira, agora, depois da cruz, já não o conhecemos mais. Então, quando o apóstolo Paulo diz, recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que vos ensinei, ele estava falando do Cristo ressuscitado. Ele recebeu do Cristo ressuscitado essas informações. Então, ele ouviu do ressuscitado que na noite que Jesus de Nazaré foi traído, veja bem, olha abençoado, por favor pare, ele ouviu do Cristo ressuscitado depois da cruz, que quando Deus estava lá no corpo de carne, quando se chamava Jesus de Nazaré, ele foi traído. E nessa noite, quando ele estava em corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, ele pegou o pão e disse, esse é meu corpo, fazendo simbolismo, e pegou o vinho e disse, este é meu sangue. Veja abençoados que o pacto da lei, nessa época, Jesus de Nazaré, o pacto da lei ainda estava valendo. O pacto da lei foi um pacto de símbolos. Símbolos. Ele tinha que simbolizar o seu corpo e o seu sangue. O que ele usou? Pão e vinho. Aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, o apóstolo Paulo diz que a lei de Moisés era a sombra dos bens futuros. Não era uma imagem real. Não era uma coisa literal. Não era uma figura. Era uma figura, era uma sombra, pão e vinho, símbolos de corpo e sangue que seriam sacrificados na cruz. O próprio Jesus de Nazaré queria passar ali na cruz. E disse mais, hein? Ele disse uma coisa também muito, muito importante. Eu recebo que você esteja entendendo, abençoado, o que nós estamos falando até aqui, porque é alguma coisa 100% contrário do que diz a religião. É 100% contrário do que eu mesmo ensinei durante 30 e poucos anos. Pregando, em ar livre, em escola dominical. Eu ensinei diferente, mas é o contrário, abençoado. Está escrito que Paulo recebeu lá do Cristo ressuscitado, que quem foi traído foi Jesus de Nazaré. Ele usou pão e vinho para simbolizar o que ele ia fazer na cruz. Já bem pertinho ali, alguns dias ali, algumas horas ali, ele iria para a cruz, ele ia morrer, então ele precisava fazer um simbolismo. E diz mais, olha o que ele disse mais, fazer isto, pão e vinho, fazer isto em memória de mim. Eu penso que só essa frase aqui, né, seria o suficiente para acabar com todo esse negócio de Santa Ceia. Seria o suficiente. Por quê? Porque ele disse, anunciai a minha morte até que eu volte, até que eu ressuscite. Porque ele estava ali se preparando para ir para a cruz. Então, até que eu ressuscite, vocês façam isso. Abençoado, eu não sei se você sabe, eu recebo que já seja do seu conhecimento que Cristo ressuscitou. Eu recebo que já tenha chegado no teu espírito, na tua mente, que Deus não está mais morto, que Jesus de Nazaré já passou. Ele agora é Deus sobre todas as coisas, já voltou. Quando ele disse fazer isso até que eu volte, é quando ele voltasse lá do túmulo, quando ele ressuscitasse ao terceiro dia, como havia prometido. E isso já aconteceu, não vai acontecer mais.
Não se pode, olha só uma coisa bem simples, é até primária, né? Até primária. Lembrei agora aqui da minha sobrinha Alice, né? É uma coisa bem primária, o tutano aqui, uma coisa de tutano. Não se pode fazer memória de alguém que está vivo. Olha, imagina eu, meu papai já, meu papai em carne já partiu, já tem quase uns 20 anos. Imagina quando ele estava vivo, eu falei, pai, vamos fazer aqui uma festa em memória. Quem ia morrer ia ser eu, né? Porque ele ia me matar. Se eu quisesse fazer uma festa em memória, não se pode fazer memória de quem está vivo. E cabe no nosso entendimento, cabe na nossa fé, cabe no nosso espírito, que Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Então, diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, abençoado, a sua fé não vale nada, a sua fé é em vão. Você está perdendo seu tempo. Quando você faz Santa Ceia, pãozinho, você está perdendo seu tempo, porque Cristo já ressuscitou. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que foi levantado por Deus para receber essa revelação, explicar esse mistério, Paulo nunca ensinou a prática da chamada Santa Ceia ou Páscoa judaica na igreja. Ele nunca ensinou isso para ninguém. Igreja nenhuma que ele passou, ele ensinou essas coisas. Escrevendo essa mesma carta que nós lemos, no capítulo 11, 1 Coríntios 11, olha no verso 7, 17, olha o que ele diz. Nisto, ele aqui fazendo aqui já uma preparação desse assunto da Santa Ceia, da chamada Santa Ceia, olha o que ele diz. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Nisso, não tem louvor nisso, não tem mérito nenhum nisso, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Quando alguém se ajunta para comer pão e beber vinho em memória de Cristo, está se ajuntando para pior, diz o apóstolo Paulo. Que coisa terrível, abençoado. Se Cristo já ressuscitou, você vai fazer memória dele que está morto ainda? Olha, porque ele morreu. Abençoado, ele morreu, mas já ressuscitou. Não há louvor nisso, nenhum. Não faça isso. Saia disso aí, nisso. Se comporte, como disse lá o apóstolo Paulo aos Coríntios, lá que nós lemos aqui, no capítulo 5, verso 7, se comporte de acordo com o pacto, se comporte como Cristo ressuscitou, porque ele ressuscitou. Agora, ele já está vivo, você vai se comportar como ele estivesse morto ainda? Você está se reunindo para pior, não tem nada de bom, não tem mérito nenhum nisso. O que você está fazendo, você está avacalhando aí com a morte de Cristo, está pisoteando no sangue de Cristo, está dizendo, olha, morreu, mas será que ressuscitou mesmo? Será? Não, pessoal, não faça isso, não há louvor nisso. A teologia da religião, veja bem, ela defende a chamada Santa Ceia, né? Ela defende o pão e vinho como uma ordenança de Jesus de Nazaré, porque eu já ouvi, né? Até já preguei também, né, sobre isso. Olha, não, porque nós vamos agora aqui pegar o pão, pegar o vinho, porque isso aqui foi uma ordenança dada pelo próprio Jesus de Nazaré, porque no dia que ele foi traído lá, ele pegou o pão, isso aqui é uma ordenança de Jesus. Então, olha só, abençoado, vamos aqui considerar que tenha sido. Vou delirar junto com você que pensa assim. Vamos chegar a esse ridículo de delírio. Vamos delirar. Vamos considerar que a Santa Ceia lá, a Páscoa lá, como você chama, foi uma ordenança de Cristo. Então vamos ler aqui, Colossenses 2,14. Olha o que diz aqui. Havendo riscado a cédula que era contra nós. A cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, falando da lei de Moisés, que eram 603 ordenanças, das quais fazia parte a Páscoa judaica, também fazia parte, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. De alguma maneira tinha alguma coisa contrária lá. E a tirou do meio de nós. Acho que aqui acaba com a Santa Ceia. E a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, veja que diz aqui o apóstolo Paulo, que na cruz, Cristo cravou todas as ordenanças. Acabou com tudo que se chamava de ordenança. Então, se foi uma ordenança, a chamada Santa Ceia, a chamada Páscoa judaica, se foi uma ordenança,
ficou cravada na cruz. Acabou, teve um fim. É isso que diz o Evangelho. Não existe, veja bem, abençoados, não existe a chamada Santa Ceia. Isso não existe. Pão e vinho, isso não é bíblico, não é evangélico. Se você faz isso, onde você participa, você não participa de uma igreja chamada evangélica, porque o Evangelho diz que isso ficou cravado na cruz. A Santa Ceia, a Páscoa judaica, que é o nome correto, ficou cravada nas suas ordenanças, as 613 ordenanças. Não existe a chamada Santa Ceia, pão e vinho. A nossa Páscoa é Cristo crucificado por nós, o Espírito. O Espírito, que é a nossa Páscoa? Está aqui, 24 horas por dia. 2 Coríntios 5, 3, 17. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 3, 17. Ele fala assim: ora, o Senhor é pão e vinho. Está escrito isso aí na sua Bíblia? 2 Coríntios 3, 17. Confere aí, porque de repente a sua Bíblia pode ser diferente da minha, mas na minha diz assim, ora, o Senhor é Espírito. Espírito. Não diz pão e vinho. Não diz isso. O Senhor é Espírito. E onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Aí a liberdade. E aonde é que está o Senhor? Não está no templo e também não está no monte. Ele mesmo já havia falado, vai chegar um tempo, o tempo é agora, que nós vamos adorar a Deus, não vai ser no templo e nem no monte. Então aonde é que está o Senhor? 1 Coríntios 3,16, nós vamos ler aqui, né? Já me parece que é o finalzinho aqui, 1 Coríntios 3,16, diz assim o apóstolo Paulo: aonde está o Senhor, a nossa Páscoa? 3,16. Não sabeis vós. Olha, se você se mete a comer pão e vinho, você não sabe disso aqui. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Não sabeis vós que você, meu irmão, você é templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em você, abençoado. Esse Espírito habita em nós. O Espírito de Deus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Senhor? Aí há liberdade. E esse Espírito, diz o apóstolo Paulo, que habita, ele mora em nós. Não precisamos fazer memória dele. Não precisamos fazer Santa Ceia. Porque ele está vivo e habita em nós. E nem tampouco é fazer algo que o represente. Em memória, em nome dele. Aqui a Santa Ceia. Não, porque ele já habita em você, abençoado. Cristo, a nossa Páscoa, já foi, não é que vai ser, já foi sacrificado por nós. Somos templo do Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, né? Deus mesmo que habita em nós. Abençoado, eu recebo que você tenha entendido que Deus mesmo já habita em você. Que pão e vinho, Páscoa judaica, sei lá o que seja, que for, ficou para trás. E você tem que se comportar de acordo com o pacto, a nossa posição em Cristo Jesus. Somos templo dele, ele habita aqui, habita aqui em nós, no nosso espírito. Eu recebo que você já tenha entendido a sua posição em Cristo Jesus. Que pare com esse negócio de pão e vinho, que isso aí ficou lá para trás. Era antes da cruz, Se foi uma ordenança, tá, vamos considerar que foi uma ordenança. Foi na cruz cravada pelo próprio Cristo, quando ele morreu e ressuscitou. Agora ele é a nossa Páscoa. Eu recebo que tudo está bem na sua vida, declaro já a melhor semana para você e peço a você, abençoado, que compartilhe a mensagem. Participe com seus irmãos, compartilhe a mensagem, se inscreva aí no nosso canal, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, por essa gravação, compartilhe, se inscreva no nosso canal, passe essa mensagem para outros, se é que essa mensagem te fez bem aqui na sua mente, não é isso? Se você entendeu, se Deus te fez entender que Ele mesmo habita em você, olha que privilégio, abençoado. O Criador de todas as coisas morreu numa cruz, ressuscitou, pagou um preço, e hoje habita no nosso espírito. Se você entende assim, compartilhe a mensagem, participe com os outros. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria aqui mais de uma vez agradecer a todos que estão participando. Meu amigo Marcos, lá de Caxias, Parque Paulista, muito obrigado. A abençoada Ana Maria, lá de Brasília, também está sempre participando. Para mim é uma honra, me sinto honrado. Nisso Coutinho também está sempre participando, fazendo a palavra correr. Olha, isso para mim é uma honra muito grande tê-los abençoados participando, fazendo a palavra do nosso Pai correr. Não é minha palavra, porque de mim mesmo
não temos nada. A nossa honra, a nossa glória é Cristo em nós, no nosso espírito. Tá bom, abençoados? Uma ótima semana. Estaremos aqui de volta na próxima semana, falando do evangelho da incircuncisão, do evangelho do nosso Pai. Muito obrigado pela sua participação. Até a nossa próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos.